pergunta de hoje é: como que você se conecta com a espiritualidade? Muita gente acha que só através da religião, mas não necessariamente. Religião e espiritualidade são duas coisas bem diferentes. Gente, eu sou o numerólogo Marcos Cardoso, eu trabalho com numerologia desde 2016, atendendo as pessoas com a numerologia. Quem quer fazer o seu estudo pessoal, personalizado, olhar todas as influências de uma vez ali, né? Mas eu já estudo numerologia desde antes, desde os 14 anos de idade. Então faz muito tempo mesmo. E a gente vai estudando, né? A gente vai observando, vai acumulando informação, vai lendo livros, até que a gente começa a definir, dentro de todo esse conhecimento, aquilo com que a gente vai trabalhar. E a numerologia, gente, ela é uma super técnica de autoconhecimento e até poucos anos, viu? Eu pensava que era assim, ao acaso. A gente nasceu com esse mapa, então a gente vai ser assim. Na astrologia também. Ah, eu nasci com esse mapa, então eu vou ser assim. E eu fui estudando, fui observando, isso não é ao acaso. Não. Nós estamos aqui, mesmo que vocês não acreditem a princípio, né? A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir. E o mapa, ele tem exatamente essa receita do que a gente precisa, do que a nossa alma precisa para a gente conseguir aprender as nossas lições e se elevar. Eu diria até mais, me permitindo, o que a nossa alma programou. Se a gente vai conseguir fazer ou não, é outros 500. Exatamente. A gente se programou para estar aqui. Como eu recebi um comentário, tem gente que implorou para estar aqui. Só que chega aqui, né? A gente está nessa dimensão que é muito densa e que, ao mesmo tempo, ilude muito a gente. Porque a gente pensa que é só isso aqui, né? Mas isso aqui, na verdade, é que nem um sonho, né, gente? Um dia a gente vai despertar para lá e vai ver que isso aqui foi muito passageiro. A gente ouve o tempo inteiro, daqui não se leva nada, você não leva nada, você, né? Isso aqui realmente é como se fosse um sonho. Sabe quando a gente acorda, tá sonhando e percebe que aquilo não era realidade, mas a gente acreditou? A vida, ela é assim também, tá? E não estou minimizando o significado, o valor da vida, porque é maravilhoso ter as experiências que a gente vem ter aqui, né? A gente conhecer os paraísos que a gente tem aqui na Terra. Privilegiados, né? Como você disse, tem gente que implorou, tem gente que quer estar aqui e não consegue, e não pode. É isso mesmo, é bem isso mesmo. E, às vezes, a gente olha o mapa de alguém, a gente vê que essa pessoa já começa a trabalhar essas questões espirituais aqui na Terra, tá? Então, assim, tem gente que vem, eu vou fazer uma analogia, tá? Como é que eu sei que um número é espiritual? Na astrologia, a gente não tem os elementos dos signos. Então, por exemplo, Câncer, Escorpião e Peixes, eles são signos de água, que são mais emocionais, mais sensíveis. Isso não quer dizer que os outros não sejam sensíveis, mas as questões sentimentais, elas sempre são mais fortes para quem é de elemento água. Perfeito. Na numerologia, a gente tem a mesma classificação com os números. A gente tem os números que são mais voltados para questões materiais, mas assim, vieram trabalhar, vieram aprender o valor do esforço aqui na Terra, vieram aprender a administrar poder, dinheiro, finanças. Tem outros que vêm para essa parte sentimental, assim como os signos de água. Isso. E finalmente tem os números que têm mesmo qualidades de espiritualidade que precisam ser exploradas nesse plano, né? Então, assim, é aquilo que eu falei, não é porque uma pessoa é de elemento água, que ela não é de elemento água, que ela é insensível. Só que ela vive de outra maneira e os sentimentos da vida dela são encaixados ali. Não são como se fosse a prioridade, né? E na numerologia tem as pessoas que têm muita espiritualidade no mapa. Às vezes você pega assim, é impressionante, você sabe que você está diante de alguém com uma tendência à mediunidade muito grande. E essas são as pessoas que precisam trabalhar com muita seriedade e responsabilidade esse assunto, tá? Porque para elas isso é muito importante. Sim. E os números de espiritualidade, eles são muito fortes dentro de um mapa. Eles cobram muito a pessoa. Eles exigem muito dela uma postura, um comportamento, que ela vá atrás de conhecimentos nessas áreas. E olha, estou para dizer que, dependendo da posição do mapa em que a pessoa tenha um número de espiritualidade, ele é mais forte mesmo que o outro,
que as outras partes do mapa exijam outras coisas. Então, é muito importante a questão da espiritualidade. Perfeito. Tá? Perfeito. Gente, e fora isso, cada pessoa vai viver a espiritualidade à sua própria maneira, de acordo com o seu número, com o elemento do seu número, a sua maneira aí. Então, eu comecei a falar hoje aí no meu Instagram sobre o caminho de vida, que eu quero explorar essa semana com o pessoal, que é um número muito importante que a gente tem. Você lembra qual é o seu caminho de vida? É o 7? Eu não lembro. Eu acho que é o 7 o meu, né? O caminho de vida é o que a gente faz Soma da através da data de nascimento. É o 7. Isso. E isso. O do nome é o... Tem o 9, tem não, o 1, então, né? Tem o 8. O nome é o 9. Eu só não lembro o que ele significa. Um é o caminho de vida e o outro é o que é o nome completo é a nossa expressão. É a expressão, né? O caminho de vida é aquilo que a gente vem aprender, a gente vem desenvolver, né? Que eu falo que é semelhante à casa 10, talvez, na astrologia. Isso, exatamente. Que é como um norte, né, pra gente. Exatamente. Meu caminho de vida é 7 e o meu de expressão é 9. E a expressão é como se fosse aí o nosso... Vamos misturar um pouquinho de Sol e Mercúrio. É a nossa forma de nos expressarmos, é o nosso caráter, são as nossas habilidades, a nossa identidade. Sim, perfeito. E esses números, né, já que a gente citou eles são muito fortes. Quando eles têm números que têm alta espiritualidade ali. Então, por exemplo, você com caminho de vida 7... Você veio ser um estudioso, veio ser um ser analítico, veio observar muito, aprender técnica, se aprofundar, é um filósofo por natureza, né? Pelo menos vem ser, de acordo com o seu número. 7 é um número muito forte para a espiritualidade, né? E ele é um número que aparece na Bíblia, aparece aqui e ali. E mesmo que a pessoa não entenda de numerologia, ela sabe que o 7 tem alguma coisa muito especial nele. Verdade. E as pessoas me falam assim, eu não entendo nada de numerologia, mas eu gosto tanto do 7, que o 7 me remete assim, às cores do arco-íris, às notas musicais, a tudo, os dias da semana, os planetas lá da astrologia, enfim. E esse é um número que ele indica bastante energia espiritual para uma pessoa, né? E são pessoas assim... que se elas têm muito 7 no mapa, ou têm o 7 num lugar muito marcante, elas vão ser pessoas profundamente tocadas mesmo, por essa curiosidade, por esse mundo invisível, tá? Perfeito. E se ela não faz isso, ela entra em conflito mesmo com as coisas da matéria, sabe? Porque ela não vê significado, ela não vê sentido naquilo. E o mundo quer que a gente seja materialista mesmo, né? Ele vai estimular a gente nas questões materiais. Então... esse número 7 já indica para mim logo de cara que a pessoa precisa de uma grande adaptação para ela entender o poder desse número e parar de entrar em choque com a realidade. Nossa, você falou certinho, é bem isso. Não chega a detonar uma crise, mas é um choque constante do lado espiritual e do lado material. Sim, sim. É importante que a pessoa que tem um 7, por exemplo, no mapa, ela entenda que ela não pode se isolar de todo mundo, que ela precisa trabalhar, porque aqui na Terra a gente precisa, né? Mas ela também deve dar vazão a essa mente estudiosa, a buscar respostas, a buscar qualidade. Tem umas pessoas 7 que quando elas recaem aí no lado intenso do número, que chega até a ser destrutivo, elas são pessoas que se tornam super céticas, elas não confiam em ninguém, elas ficam com raiva da TV, com raiva da mídia, porque elas veem como a gente é manipulado. E um 7, ele não suporta ser manipulado. Ele gosta de ter as informações, né? Por isso que ele começa a se retirar. Só que isso também não é legal, né? Se retirar completamente. Não, você tem que usar essa sua capacidade para mostrar para as pessoas que a gente tem que buscar a verdade. E o tipo da espiritualidade do 7 é isso mesmo, de buscar informações. Então é alguém que veio para fazer cursos, é alguém que veio para buscar informações, conversar com pessoas que têm conhecimento nesse sentido, chegar nas verdades espirituais, viver a vida de acordo com essas verdades. Perfeito, perfeito. É bonito o significado, né? E até uma questão que sempre trazem, porque eles falam assim, eu adoro numerologia, eu sempre vejo o relógio 77. Eu falo assim, gente, quando a gente faz um mapa, a gente olha os números que você tem. Mas a gente também pode interpretar essa mensagem. Se você vê muito 77,
se pergunte sobre isso. Como é que está a sua espiritualidade, seus estudos? Você está fazendo descobertas ou você está vivendo no modo automático? Então, isso é legal das pessoas fazerem, né? E outro número que indica também uma energia de espiritualidade para as pessoas. E olha, você já tem 2, né? Só nessa conversa você já tem 2. É o 9. É outro número de espiritualidade também. Só que ele é diferente do 7. O 9, ele o 7, ele é, assim, muito técnico, né? Então, ele não faz questão de ser simpático. O 9 sempre é um número que tem grande carisma. É um número que tem sorriso fácil. É um número que é engraçado, ele é humorístico. Ele consegue... Ele não entra em conflito com as questões do mundo. E pelo contrário, ele consegue gerar filosofia naquilo. Então o 9, ele olha lá, a gente precisa acordar cedo todo dia. Ele cria uma ironia, mas ao mesmo tempo ele põe uma mensagem. O 9 é fantástico no mundo da espiritualidade. São as pessoas que são extremamente cativantes quando elas pegam algum assunto para falar, né? O 7 não é tão popular, não. Ele não gosta de receber atenção, ele não quer. Mas o 9, ele tem um grande carisma. Ele gosta de conversar. É mais simpático. Ele gosta de conversar, ele gosta de compartilhar. E vem compartilhar mesmo. Tá? O 9 no mapa, quando ele aparece ali, ele é um indício que você veio praticar a caridade, a generosidade, a tolerância, o perdão, né? Que é difícil, a gente sabe, mas o 9 geralmente ele traz uma sabedoria diferente já. Ele tem ali todas essas experiências dos outros números dentro dele. E eu costumo falar assim, gente, né? Daí na literatura a gente lê que o 9 é extremamente generoso, ele tira tudo, ele dá para todos, ele faz aquilo. Também não é assim. O 9, ele é um número que, ao mesmo tempo que ele é assim muito legal, ele é um número super yang, né? Ele tem muita energia dentro dele. E é também um número que tem um ego muito grande, que ele precisa aprender a trabalhar. Então, por exemplo, o 9, ele vai lá e ele ajuda alguém, ele quer receber a gratidão por aquilo. Como é que eu não vou ser... Ele espera, entende? né? Ele espera o Ele reconhecimento. espera. Ele veio aprender a fazer. Porque se fosse assim, natural para ele, ele não vai aprender nada, ele já sabe, né? Então, as pessoas 9, elas vêm aprender a essa generosidade, a dar vazão a essa sabedoria interior, a esse carisma. E o 9 também é um número que tem esse dom de transmitir mensagens de um jeito fantástico mesmo. Assim. Eles criam na arte, na música, eles têm muito potencial artístico para transmitir mensagens de despojamento e fazer o mundo um lugar melhor. Mas eles também podem cair nesse mesmo estado do 7 aí, né? Só que o 7 entra em conflito. O 9 não, ele quer mostrar potencial no mundo competitivo. E ele tem potencial mesmo. Tá? Então, assim, ele consegue fazer tudo muito bem. E aí ele volta-se, por exemplo, para uma empresa, que é um ambiente ali que é esmagador, né? E o 9, como ele é um número que tem aquela terminativa, que ele consegue fazer tudo muito bem. Mas ele não entende porque fica parecendo que está faltando alguma coisa. Tá? O 9, ele só vai sentir que ele preenche aquele vazio no peito quando ele entrar em contato com essa multidão, quando ele conversar, quando ele transmitir mensagens espirituais. Então, o campo principal para ele realmente é cuidados, política, literatura, medicina, porque ele pode abraçar todo mundo, não as criaturas uma a uma, que é um problema daí, se você tem 9. Perfeito, perfeito. E eu acho que eu expresso o meu 9, porque pelo que você está falando, ele curte compartilhar conhecimento. Eu fui professor a vida inteira e, assim, uma das coisas que eu mais curti, eu era uma outra pessoa dentro da sala de aula. Me transformo. A paciência que eu não tenho em outras coisas na vida, eu tenho na hora que eu estou ensinando, na hora que eu estou falando de alguma coisa. E eu acho que é uma maneira de eu expressar o meu 9, talvez. Sim, é mesmo. Os 9 são excelentes professores. Nossa, eu lembro que eu sempre fui numerólogo aí desde os 14, então qualquer professor que eu tinha... E eu achava ele um excelente orador, ele conseguia fazer assim, tinha o 9, porque ele é realmente um super orador, ele domina que é a arte da comunicação. E o pessoal fala, não, mas eu não me comunico bem. Mas não é uma questão de você achar, as pessoas vão te achar, entende? Então, isso. A pessoa fala, não, mas eu sou tímido, eu sou reservado, mas quando você vai falar, as pessoas prestam atenção em você.
Esse é um poder do número 9, né? E você vê que são números diferentes, mas ambos têm aí essa necessidade de praticar, de entender a espiritualidade. Eles vão trazer os gostos místicos para as pessoas, vão gostar de astrologia, numerologia, metafísica, ufologia, tudo, né? Porque os dois remetem muito ao universo. Sim, sim, sim. Né? Além desses dois, tem mais algum ou basicamente são esses dois? São esses dois, os mais fortes, assim, no reino da espiritualidade, né? Uhum. E eu começo a observar também, né? Os números altos, o 7, o 9. Sim. E aí a gente cai no 8. Mas o 8, ele tem um lado material muito forte. Então ele tem um lado que aterra muito ele. E o 8, ele tem uma coisa, né? É o número da ética, da moralidade, da justiça, do equilíbrio. E eu vejo também como valores extremamente importantes para a espiritualidade. Sabe por quê? Porque o pessoal fala assim, né? Gente, é um exemplo típico, né? A pessoa vai lá, bate na mãe e acende uma vela. Então, que espiritualidade é essa, né? Então, muito E o pessoal me pergunta, como assim eu preciso ser mais espiritual? Eu falo, ó, tem o lado ritualístico, você vai praticar a espiritualidade, vai encontrar, vai estudar, vai ver a qual você gosta mais, se sente mais em casa. E tem o lado, vamos dizer assim, prático da espiritualidade, né? Então, não roubar, não matar, não mentir, não julgar as pessoas, que a gente julga horrores. E isso tem a ver com o tipo da espiritualidade do 8, sabe? Aquela ética, a verdade, a sinceridade, a justiça. Cumprir, assim, ser um humano de verdade, né? Porque aí você entra limpo para os campos espirituais, para os reinos espirituais, sem manipulação, né? Sem o problema de ego, de autoridade, de querer dominar as pessoas, porque você tem esse respeito pelo outro. Então é um número importante também para a prática espiritual das pessoas, né? Entendi. Ele não é uma expressão tão direta como o 7 e o 9, mas ele tem uma ligação com a espiritualidade. Sim, ele tem essa prática da justiça humana, que é tão importante para a espiritualidade também. Então eu falo que ele é um número extremamente importante porque esse é um dos caminhos da espiritualidade. Eu tentar me tornar melhor aqui para os meus irmãos, não fazer nada de mal contra eles. Perfeito. Não é só ter esse poder enorme, né? Perfeito. E não são só eles, tá? A gente tem também os números na numerologia, que a gente chama de números mestres, que são o 11 e o 22. Você já ouviu falar também deles, né? Sim, o 11 e o 22, sim. Sempre que aparecem esses números, eles são considerados assim, números duplos. Então, o 11, eu estudo o 11 e o 2 dentro dele. Assim como o 22 também, eu estudo o 22 e o 4. Eles são números mestres, mas eles não são potências únicas. Eu olho para esses números e estudo os dois. O número reduzido e esse composto. Né? E tanto o 2 como o 11 são os números que trazem assim também muita energia de intuição. É o número do oculto. É o número dos poderes psíquicos, das pessoas que têm mesmo aquela sensitividade, né? O 7 e o 9, eles têm intuição, mas eles não são necessariamente sensíveis. O 2, ele é extremamente sensível, ele é extremamente conectado com as pessoas que ele conhece. E é fora do sério mesmo as pessoas que têm essa energia, sabe? Coisa assim, eu já tive uma amiga, por exemplo, que ela tinha essa energia 11, 2, muito forte, e ela encostava a mão em mim, ela já sabia onde eu estava e o que eu estava fazendo e com quem eu estava falando. Então, assim, eu falo que é que nem antena. Eles são extremamente intuitivos. Perfeito. E tem essa coisa mesmo do toque, tá? De encostar a mão nas coisas. E são várias formas, né, de leitura psíquica. Tem a clarividência, tem a clareaudiência, tem essa sondagem emocional, tem sair fora do corpo. E tudo. Tudo tá no domínio desses números aí, o 11 e o 2. Tá? Vejo muito aí o pessoal ser extremamente sensível. E eles aumentam ainda o poder espiritual dos outros números. Olha que impressionante. Então, né, a pessoa que tem o 2 e o 7 no mesmo mapa, o 11 e o 7, ela vai ser fora do sério. Ela vai conseguir, assim, feitos espirituais fantásticos. Ela vai conseguir prever as coisas
E ela também veio com essa missão, né? Ela veio ela provavelmente com uma veio com missão. essa missão. Aí já começa, né? É muita informação espiritual, é muito poder espiritual dentro da mesma pessoa. Entendi. E é impressionante mesmo. Então eu falo, né, que uma maneira dessas pessoas canalizarem isso é praticarem esse tipo de... É o reciclador espiritual que a gente fala, né? Então, todas as religiões têm o reciclador espiritual. Lá, quem não lembra da vovó que levava a gente na benzedeira, que era uma mulher católica, que porém tinha o conhecimento. E ela passava, eu lembro que a minha avó me levava, passava a mão nas costas, assim, ia fazendo todo o benzimento. Era uma limpeza espiritual. E também, né, nas religiões candomblé, umbanda, as pessoas levam passes espirituais. Exatamente. É a mesma coisa, Exatamente. é um benzimento. Né? E tem também o pessoal que pratica o reiki, o né? reiki no kardecismo, que é a limpeza também, energética. É tudo a mesma coisa, com nomes e técnicas diferentes. Isso, exatamente. E esse é um excelente aprendizado para as pessoas que têm esses números de espiritualidade aí. Sim. Por quê? Porque é a forma ritualística que elas vão praticar a espiritualidade delas. Exatamente, exatamente. E isso puxa uma coisa que eu falei lá no começo, antes de você entrar, que né, eu perguntei para o pessoal como eles se conectavam com a espiritualidade, e comentei que muita gente, quando fala de espiritualidade, faz uma ligação automática com a religião. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque espiritualidade não necessariamente tem ligação com a religião. Você pode ser muito espiritualizado e não seguir religião nenhuma. A religião, como você acabou de falar, ela tem rituais, ela tem dogmas. E a espiritualidade não, é uma conexão direta com o divino, direta com uma crença, né? Uma energia superior. Exatamente. Isso é muito legal. Outro dia, eu vou até depois tentar compartilhar com você, eu vi um texto falando que era como se Deus estivesse dentro de nós. Então, Deus, ele não quer que você fique fazendo coisas que falaram, se jogando de joelhos. Não, ele quer que você veja a beleza que existe no mundo e vá viver isso feliz. A espiritualidade, ela não cercia, ela não te bloqueia, ela não te impede de fazer nada. Pelo contrário, ela quer que você encontre um valor naquilo, que você pratique o que é bom para você. Então, isso é a espiritualidade, é você conseguir olhar para dentro e fazer aquilo que te faz feliz, é plenitude. Perfeito. É você se conectar com aquilo que se encaixa melhor. Você até pode ir para a religião, claro, né? Você vê o que você mais gosta ali, pratica aquilo, não deixa de ser espiritualidade, mas religião não é a única forma da pessoa praticar a espiritualidade. Exatamente. Ela tem que seguir esse instinto interior dela. Exatamente. A gente até tinha falado um pouquinho disso, gente. Quando a gente estuda a numerologia de alguém, a gente persegue os números que essas pessoas têm. Né? Esses números que a gente vê, a gente pode até interpretar oracularmente o significado desse número. E o 9, ele sempre pergunta para você, o que você precisa finalizar na sua vida. Quando a gente chega no 9, ele é o último número dos números regulares e ele está falando sobre terminativa, sobre encerrar algum assunto. E é engraçado porque quando a gente dorme, a gente está entrando em contato com a nossa espiritualidade. É ali que as coisas acontecem. É ali que chegam as mensagens. É ali que a gente aprende. É ali que a gente tem revelações. É ali que o nosso espírito repousa um pouco, né? Dormir é uma propriedade da matéria, tá, gente? Quando todo mundo voltar para a espiritualidade, vocês não dormem mais. Então aproveita para dormir enquanto está aqui, porque o sono é uma oração. Ele realinha você, ele ajuda você a equilibrar suas energias, os seus chakras. Você pode pedir para Deus, para a divindade, para o que quer que você acredite antes de dormir, para você ter as revelações que você precisa, para você ter as respostas que você precisa. Você pode pedir proteção, você pode pedir bons caminhos, e à noite as coisas vão acontecer. Conforme você dorme, você vai sonhar, você vai ter inspirações, você vai se encontrar com pessoas que já partiram para conversar, para falar o que você pensa, sente. Então, a oração, ela é muito poderosa. Sim. E quando ela é feita ainda antes de você dormir, antes de você repousar, você deixa todas as pistas de onde você quer chegar. Você sabe que as pessoas ouvem, é muito esotérico, isso é muito místico. Você é professor de inglês. Eu aprendo a falar inglês às vezes dormindo. No meu sonho eu falo inglês assim, fluentemente. E olha, jogava videogame, aprendi a jogar
Que criança, né? Que é a preocupação de criança? Tá ali jogando, não consegue fazer e dorme pensando naquilo. Na sua cabeça, você aprende a fazer. Eu já fiz isso muitas vezes. Então, o sonho, ele deixa você ter as mensagens que você precisa. Essa é uma dica espiritual que vale para todo mundo. Sim. Peça para sua mente, para a espiritualidade mostrar os caminhos que você tem que seguir. Perfeito. Repouse e você vai ter as respostas. Talvez você não lembre sempre, mas com insistência vai. Mas de alguma maneira vai vir para você. O número de expressão ele já é mais complexo mesmo, porque a gente usa o nome completo da pessoa, escreve ele assim por extenso, aí vai lá na tabela pitagórica, começa a converter os valores das letras e tem que fazer a soma certinho, um por um, porque um número que sai errado modifica tudo, tá? Então, ó, em primeira mão para vocês, eu estou fazendo lá no meu site, marcoscardoso.com.br, uma calculadora, que você vai colocar o nome lá e ela vai devolver esses números para vocês. Então, vocês podem saber fazer. É legal, né? Daí vai lá ter um textinho explicando, pontualmente, cada coisa separado de maneira descritiva. O legal é fazer todo o mapa, para você não descobrir só a sua expressão, para você descobrir todos os números. Mas a gente tem curiosidade. Posso dar Pode, agradeço. Eu já fiz um mapa com o Marcos e é impressionante. Quando eu fiz, nós não conhecíamos. Aliás, pessoalmente a gente não se conhece ainda. Mas assim, hoje a gente conversa mais. E realmente ele não sabia nada de mim. E ele fez uma descrição absurdamente precisa de quem eu sou. Então, super recomendo. É ótimo. É ótimo, gente. Vale muito a pena. E várias questões, às vezes. O mapa, ele é um mapa mesmo. A gente fala mapa por quê? Porque mapa é para chegar em algum lugar, tá? Então, ele vai dar essas tendências. O que é mais forte na sua vida? O que você tem que colocar em primeiro lugar? É a parte profissional, é a parte... Todo mundo tem que trabalhar, mas você tem que colocar uma super ênfase ali, é isso que você veio aprender. Tem que dar uma equilibrada na espiritualidade primeiro, né? Você tem que seguir aí razão, emoção, como é que é o seu mapa? Estava falando disso hoje com os alunos. Como é que é essa questão? Quais são as carreiras em que você pode efetivar esses talentos que você tem? Então, o mapa, ele é um mapa. Ele mostra para você onde chegar, o que vai te fazer feliz, qual é a sua melhor maneira de se expressar com as pessoas, para que certos momentos são mais quentes, mais fortes na sua vida. Porque nós temos aí idades diferentes, ciclos de vida diferentes, números diferentes do nosso astral. Então, a gente tem que ver do que eles estão falando ali. Perfeito. Sempre. Perfeito. Então, vale a pena. A expressão, só para resumir aqui, para finalizar, é a soma dos valores de todo o seu nome completo reduzido para um número de um único dígito. Então, lá, meu nome dá 94. Somou tudo lá. 9 mais 4, 13. 1 mais 3 igual a 4. Essa é a sua expressão pela numerologia. Perfeito. E me fala, porque eu tenho muita curiosidade, viu? De saber na astrologia como é que você detecta essas tendências espirituais das pessoas. Então, na realidade, da mesma maneira que você comentou que para você chegar a algo mais preciso e individualizado, você precisa fazer um mapa. Mas a gente tem, como você mesmo comentou, que na numerologia tem o 7, o 9... E inclusive os mestres como 11 e 22, que de alguma maneira tem essa frequência, essa energia, essa ligação com a espiritualidade. Na astrologia também tem signos. Na realidade, eu fiz duas ligações, dois principais, que é engraçado, que né, também bateu. Os teus dois principais é o 7 e 9. E na astrologia são dois grupos principais. Por que grupos? Porque eles têm uma energia semelhante. Eu peguei o signo, o planeta e a casa que mais ligação tem com a espiritualidade, tá? E são dois, de maneiras diferentes. No primeiro grupo, nós temos o signo de Peixes, Netuno, que é o regente dele, e a casa 12. Então, por quê? Eles têm mais ou menos a mesma energia. Eles compartilham algumas características. O peixe, ele é o signo mais espiritualizado, mais espiritual do zodíaco. A própria conexão dele de estar no mundo da lua e de estar voando já indica essa facilidade que ele tem de se conectar com
o divino, conectar com algo que é invisível. A casa 12, né, que é a casa que ele rege junto com Netuno, é a casa do inconsciente. É a casa dos sonhos. Se a gente quer saber como que que tipo de sonho, que tipo de sono a gente tem, a gente olha a casa 12, quem está lá. Que legal. Netuno, que é o planeta da espiritualidade, literalmente. Essa característica da intuição, da sensibilidade psíquica, que tem a ver com os tipos de mediunidade. E ele sempre está em busca de algo maior. Onde a gente tem o Netuno, é onde a gente vai ter essa busca por algo maior. Que interessante. Você está falando, eu estou pensando aqui no meu mapa, onde é que estão peixes, onde é que tá, o que tem na casa 12, legal. Você tem o ascendente em Aquário, não é isso? É ascendente em Aquário. Então, o anterior que é Capricórnio, né? É a casa 12. Capricórnio na casa 12, né? Interessante. E eu tenho Netuno em Capricórnio. Eu até pensava assim, nossa, é um pouco, né? Não se conecta muito. Mas Netuno, ele não tá na 12, ele tá na 11. Tem vários planetas na 11 no meu mapa. Tá. Da mesma maneira onde você tem peixes, né? Que vai ser na tua casa 2. Então, a maneira como você lida com o financeiro, com os teus valores pessoais, porque a gente pensa na 2 sempre pensa no financeiro, mas lembra que a 2 são os valores, e eles podem tanto ser materiais quanto os valores pessoais. Então, a tua ligação com a espiritualidade tá aí, né? Tá aí. Sim, sim. E o outro grupo que também tem ligação com a espiritualidade é o signo de Sagitário, o Júpiter como planeta e a casa 9, que também compartilham as mesmas informações. Então, no caso do Sagitário, ele é um signo que ele busca o conhecimento. Ele tem uma expansão de consciência. E ele é famoso por gostar de entender e conhecer o desconhecido. Né? Que é a mesma coisa que acontece com o Júpiter. O Júpiter, ele expande. Tudo que ele toca, expande. E ele expande o quê? A consciência. E aonde a gente tem Júpiter, é a maneira como a gente busca nossa evolução, o nosso desenvolvimento. Né? Interessante. Está ligado a isso também, a generosidade, ao que é algo maior, a sabedoria, ele está muito ligado à sabedoria, né? A justiça. É um simbolismo muito bonito mesmo. A ética. E a casa 9, ela é ligada à religião? Ela é o quê? Então, tem que tomar cuidado, porque a casa 9, ela está ligada à religiosidade, não à religião. Certo. Tá? Então, são duas maneiras diferentes. Então, dependendo do signo que você tiver lá, vai determinar, não, porque não existe isso, mas vai te mostrar a tendência como você lida com a tua religiosidade. Que, inclusive, pode ser de uma maneira bem racional, dependendo do signo do planeta que você tiver lá. Né? Porque a casa 9, ela rege a filosofia, a religiosidade, como a gente já falou, tudo que é além do que eu conheço, além da minha cultura. Por isso que ela rege outras culturas também, né? Culturas que são diferentes, tudo que é longe de mim. Né? E os estudos superiores. Então, ela rege tudo que tem a ver com a sabedoria. É a casa do mestre. Né? A casa do mestre. Legal. Legal. Minha casa 9 é em Libra. Pela... sim. E tem Mercúrio lá. Nossa, perfeito, cara. Então, assim, essa tua comunicação é perfeita. Assim, você está vivendo isso, porque você está se comunicando de uma maneira... todo o teu conhecimento aqui, né, no teu canal, através da numerologia. Ou seja, você está vivendo isso, né? Você sabe que eu tentei entender esse posicionamento algumas vezes, né? Porque, assim, a casa 9, ela é oposta à casa 3, não é isso? Sim, exatamente. Então, assim, que é a casa de Gêmeos, que é a casa de Mercúrio. Eu fiquei pensando, nossa, Mercúrio, ele deveria
né? Ele rege aquela casa 3 e está na 9. Está numa casa que é diferente. Ou seja... Aí eu fui pesquisar esse significado e encontrei dois significados. Um, que eu tenho que tomar cuidado para não ser superficial sobre os assuntos, porque eu passo muito rápido, eu entendo rápido. Mas por outro lado, ele tem uma vantagem, porque ele pode pegar um assunto complexo e resumir aquilo de uma maneira muito rápida. Então, eu achei um posicionamento diferente, né? Legal. Ele está numa casa que ele não é tão confortável, mas ainda assim tem uma vantagem também. Sim, sempre tá lá por um motivo, ou seja, e antes de você falar isso, eu ia dizer isso mesmo. A ideia, o Mercúrio estando lá, é para você expandir o teu conhecimento, não ficar na superficialidade, que é o caso da 3. O 3, ela tem a ver com os estudos primários, né? A base, algo que a gente não se aprofunda, escola, no início. Infantil. Exatamente. Que bonito. E a 9 é a casa do mestre, onde eu me especializo, onde eu vou aprofundar o meu conhecimento. Muito legal. Muito legal. E você comentou do 8 na numerologia. A casa 8 na astrologia, ela não necessariamente está ligada, ela está ligada à espiritualidade, mas de uma outra maneira, pelo lado místico, pelo oculto, pelo contato com o oculto, entendeu? Interessante. Já ouvi dizer nessas simplificações que as pessoas falam que a 8 é a casa do bruxo, né? Se tiver muita coisa lá, essa pessoa vai ter muito contato com o oculto. E eu quero ressaltar isso que você acabou de falar. O que a gente está falando aqui, eu imagino que para você também, é no geral, gente. Para a gente saber especificamente de cada pessoa, tem que ver um mapa, porque ainda tem os aspectos que podem alterar e mudar as energias do mapa. Então, tem 2 aspectos também que indicam muito a espiritualidade. E que daí, quando eu fui pesquisar, é muito engraçado como pessoas famosas ligadas à espiritualidade têm isso. No caso dos aspectos, Sol e Netuno fazendo uma conjunção indica uma espiritualidade, e um trígono trígono é aquele 120 graus, entre a Lua e Netuno, indica uma espiritualidade, ligações com espiritualidade. Olha quem tem isso. O Carl Jung, que tem muito ligado, ele não é famoso pela espiritualidade, mas ele tem uma conexão, inclusive estudou astrologia e tem essa ligação com o outro mundo, né? Sim. O Yogananda, que foi o líder indiano que trouxe para o Ocidente o conhecimento, né, antigo da Índia, né, da meditação, enfim, dos hindus. O Dalai Lama, todos eles têm esses aspectos, não é loucura? É, muito interessante. Você falou desses posicionamentos. Eu quero lembrar na numerologia também. Tem umas datas que são muito poderosas, pelo que eu já vi aí. Gente, número 18, ele é um tipo de 9 que tem um poder muito grande. Uma intuição muito grande, uma compreensão muito rápida do todo. É um número muitas vezes fora do comum, né? Pessoas que nasceram no mês de julho, que tem o mês 7 aí, tem o signo de Câncer, que é a água, que acho que os elementos mais psíquicos mesmo é o água e fogo, talvez, né? Não sei. Mas sim, o fogo tem a ver com a intuição. E a água também, são 2 mais intuitivos. Sim, muito interessante. Então, mês de julho é bastante, né? Daí, alguns dias, o 29 é uma pessoa que tem muito poder psíquico. O 11 do dia do nascimento, né? Esses números assim que somam esses números que eu falei, né? O 2, o 7, o 9. Então, sempre são números que trazem aí, indicam uma mediunidade aí muito forte no mapa das pessoas. E tem também os médiums aí que tem essa numerologia muito combinada. Tem o Edgar Cayce, que ele tem o 7 e o 9, assim, dominantes no mapa dele. O Chico Xavier, né? Que ele nasceu também no dia 2 e ele tem o 9. A numerologia dele é engraçada, porque ele não tem tantos números de espiritualidade e ele fez muito com os poucos que ele tem. Então é assim um mapa extremamente interessante.
e vários outros também aí, né? A Zíbia Gasparetto também tinha o número 18 no mapa dela, então são números que tem assim, ó. Já estou falando dos compostos aí, né? O 9, ele pode vir de um 18, ele pode vir de um 27, o 18 é fora do comum, tá? Perfeito. De espiritualidade, de poder psíquico, assim, que ele tem. São maneiras diferentes de chegar àquela energia primordial do número, não é isso? Isso, que mostra que ela fica ainda mais conectada com os poderes psíquicos, né, gente? E talvez vocês que estejam aí assistindo a gente, que não fizeram um mapa, depois vejam de novo a live e peguem essas dicas, né, do que praticar, do que ir atrás, pede essa revelação aí da sua espiritualidade ou realmente estude a sua astrologia, a sua numerologia, porque é muito revelador. É muito. Como você falou, a gente está num momento que essa questão do autoconhecimento, gente, é muito importante. A gente está num momento do planeta, né, das energias, onde cada vez mais vai ser importante você se conhecer para poder ter uma vida mais equilibrada, né? Mais plena, né, gente? A gente se ficar... Porque a modernidade, ela está fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais superficiais. Sim, então tem o lado bom, construtivo, informativo, rápido, mas isso minimiza muito a percepção profunda das pessoas. Sabe, Ed? Às vezes é difícil até conversar com as pessoas hoje em dia. Sim. Porque elas rapidamente se desconectam, vão para o celular, né? Você passa uma informação, elas pegam uma frase da informação e perguntam. Então elas estão perdendo essa habilidade de se conectar realmente. E isso é percebido nas relações e com certeza isso também já está meio destruído, essa conexão espiritual das pessoas. Ela já está ficando mais rara. Então é importante você se conectar com a sua essência, conseguir, eventualmente, se desligar da internet, ler um livro, estar com as pessoas, viver as coisas simples da vida, porque isso também é espiritualidade. Exatamente. Né? Então isso é muito importante. Se conectar com a natureza, gente. Às vezes, eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, eu tenho... Hoje, agora que eu estudo astrologia, eu sei, né? Eu tenho a casa 12 em Gêmeos. Então, para mim, é muito difícil conseguir me concentrar para fazer uma meditação. Mas sabe como que eu faço essa meditação? Descobri que conexão com a natureza. Então, assim, sempre que eu posso, somente final de tarde, eu paro por 5 minutos e eu vejo o pôr do sol e eu não faço nada. Eu simplesmente fico olhando e apreciando aquele pôr do sol e as árvores. E, claro, eu sou privilegiado de ter essa visão aqui, mas não precisa, pode ser com uma árvore, com uma planta, entendeu? Cuidar de uma planta. Você me lembrou de uma coisa engraçada. Outro dia eu falei, nossa, gente, como a lua tá bonita. E peguei e coloquei aí, assim, uma enquete nos meus stories. Você viu a lua hoje? Vi, está muito bonita. Não tive tempo. E teve gente que respondeu que não teve tempo. Daí eu peguei e compartilhei e falei assim, gente, olha, desculpa, tem gente que não tem tempo de colocar a cabeça para fora e olhar para cima. Que difícil, né, a vida das... É louco, né? Então, assim, gente, ó, maneira aí no ritmo, né? É louco, é louco. Estudem a numerologia, façam a astrologia de vocês, porque vocês são os verdadeiros senhores da vida de vocês. Está na mão de vocês o sucesso, o bem-estar, o conforto, receber e lidar com as informações da vida. Então, corram atrás disso. Nós somos aqui mensageiros, tá? Então, a numerologia, ela não é minha, a astrologia não é do Ed, a gente só está falando sobre isso e é um chamado para todo mundo despertar. Então, se vocês quiserem aprender mais, ver mais, tem aí no link aqui do meu perfil Numerólogo Marcos, o meu canal, tem o link para você adquirir os meus e-books, os meus livros, fazer atendimento personalizado de numerologia, os meus cursos também para quem quer aprender. Então, a gente está sempre aí fazendo essa troca com todo mundo. Envie essa live para todo mundo que gosta do assunto, deixa um comentário, deixa um joinha, porque isso ajuda o algoritmo aí a levar para mais pessoas. Perfeito. E agradeço sempre o convite, sempre que você convidar, voltarei aqui.